Olá, pessoal. Vamos agora para a terceira parte do nosso ponto 2, né? Aspectos gerais e procedimentais na mediação e arbitragem. Bom, a gente já tinha passado parte de princípio da aptidão, princípio da inteligência. Agora nós vamos falar de ferramentas na mediação para provocar mudanças. Essas ferramentas, pessoal, obviamente são para provocar mudanças nos litigantes, né, nas partes do conflito, ou mediandos, fica mais bonitinho. Então, primeira seria a recontextualização ou parafraseamento. A segunda, a audição de propostas implícitas. Terceiro, afago ou reforço positivo. Quarto, silêncio. Quinto, sessão individuais ou caucus. Sexta, troca de papéis. Sétimo, geração de opções, brainstorming. Oitavo, normalização. Nono, organização das questões. Décimo, enfoque prospectivo. 11º, testes da realidade. 12º, validação dos sentimentos. Muitas coisas aqui, que nem vocês podem perceber, a gente já falou, né? Mas aí eu dou reforço. São ferramentas que a mediação utiliza e que pode provocar mudança na postura das partes que estão em conflitos. A primeira ferramenta de recontextualização ou parafraseamento seria retransmitir, redefinir, apresentar em uma nova perspectiva mais clara e compreensível, encontrando a motivação legitimamente positiva ao que foi dito, voltando às soluções, filtrando os componentes negativos que eventualmente possam conter, com o objetivo de encaixar essa informação no processo de modo construtivo. A ferramenta de recontextualização é aquela no qual o mediador ele usa as suas palavras para explicar o ponto de vista das partes em conflitos. Então ele recontextualiza, ele retransmite, ele redefine, né, usando as suas palavras aquilo que as partes disseram. É uma ferramenta das mais utilizadas e extremamente importante. Agora, é claro, você tem que fazer isso em relação a todas as partes, as duas partes que estão em conflito. Não pode fazer somente o ponto de vista de um. Até porque a mediação, como a gente está falando aqui, ela é muito focada na ideia de tentar construir uma decisão que seja boa para todas as partes do conflito. Ferramenta de audição de propostas implícitas. Normalmente, os envolvidos propõem soluções sem perceber que, na verdade, estão fazendo isso. Cabe ao mediador identificar o que está escondido na fala das partes. Aí está ligada àquela questão também dos interesses ocultos, ou seja, o mediador ele tem que desenvolver uma sensibilidade de perceber e saber captar propostas no meio da fala das partes que estão em conflitos. Então ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter uma inteligência emocional, tem que ter uma empatia para conseguir fazer isso. Bem, pessoal, ferramenta do afago ou reforço positivo. Né? Consiste em uma resposta positiva do mediador ao comportamento produtivo, eficiente ou positivo do envolvido do advogado. É o muito bem, né? O tapinha nas costas. Pode ser dessa forma também, né? Mas essa ferramenta do afago ou do reforço positivo é você reconhecer quando as partes, ou até o advogado dela, se tiver, né? Não é obrigado a advogado de mediação, está contribuindo de forma positiva e reforçar isso. Inclusive, você pode reforçar até para outra parte. Olha, o outro ele está disposto aqui a fazer um acordo, aproveite essa oportunidade. Né? Então, você elogiar mesmo, você pode fazer esse elogio durante as sessões de mediação, elogiando o esforço das partes, ou da parte que mostra esse esforço, essa boa vontade, né? Ferramenta do silêncio, que a gente já falou que é extremamente importante, né? Deve servir como um aliado ao aprofundamento das respostas dos envolvidos, tendo em vista a necessidade de que este tem em ponderar determinadas informações elencadas à mesa. E uma coisa importante, saber fazer o silêncio para escutar as partes
E também saber, e essa aqui a gente ainda não tinha falado nas partes anteriores, saber criar momentos de silêncio para que as partes silêncio total, não só para as partes abafarem, mas que para as partes poderem refletir. Então o mediador tem que saber: "Olha, vou deixar aqui um silêncio para que as partes pensem em tudo que foi dito até o momento nas sessões de mediação". Ferramentas das sessões individuais ou cálculos, né, são reuniões realizadas entre os mediadores envolvidos, sem que o outro esteja presente. É muito importante essas reuniões individuais, claro, tem que se fazer com todas as partes, não pode fazer somente com uma, mas justamente para que se tenha essa oportunidade de escutá-las individualmente, para que elas possam manifestar para o mediador coisas que elas não manifestariam na presença do outro, né, e que podem ajudar a resolver o conflito. Vamos dizer, o mediador parece um grande psicólogo. Mas, assim, o papel da mediação é justamente ajudar a criar uma sensação de bem-estar também nas partes. E isso tem uma questão do sentimento, do aspecto psicológico muito grande. Ferramenta da troca de papéis, né? Consiste em estimular a empatia entre as partes por intermédio de orientação para que cada uma perceba o contexto sob a ótica da outra parte. Essa ferramenta da troca de papéis, o mediador deve incentivar que as partes se coloquem no lugar do outro, né, falando: "Olha, por essa perspectiva", né. E aí ele incentivar, e aquilo que a gente estava falando, né, do termo em inglês de se colocar no sapato do outro, né, se colocar no sapato do outro. Então você se colocar no lugar da outra parte e perceber a perspectiva da outra parte. Ferramenta da geração de opções, seria o brainstorming. Storming. Trata-se da realização de perguntas que ajudem as partes a pensar uma solução conjunta. Não é apresentar soluções e sim estimulá-las a pensar em novas opções para a composição da disputa. Nessa ferramenta de brainstorming, é você fazer, levantar opções de como resolver, né? Não é solução definitiva, mas levantando pontos que ajudem a construir essas opções. Então, é uma tempestade de ideias, literalmente, né, para que se possa, discutir e que se possa pensar em possibilidades ou em aspectos que ajudem a resolver o conflito. Ferramenta da normalização. Recomenda-se que o mediador tenha um discurso voltado a normalizar o conflito e estimular as partes a perceber tal conflito como uma oportunidade de melhoria das relações. Essa ferramenta da normalização é no sentido de que a mediação deve ser encarada, na medida do possível, como uma oportunidade para normalizar as relações entre as partes, principalmente quando a gente pensa numa questão de família ou mesmo numa questão empresarial, né? Que aí pode ajudar as partes a normalizarem a situação e a voltarem a ter o relacionamento, se já tinham um relacionamento bom antes, que possam voltar a ter esse relacionamento, né. Ferramenta de organização de questões, por meio de perguntas que levem as pessoas a refletir, reavaliar e ampliar a visão do conflito. Identificar o foco das questões que querem abordar na mediação e definir os demais aspectos que envolvam a disputa. Essa ferramenta de organização de questões, o mediador ele levanta questões para as partes sobre o conflito. Questões que levem as partes a refletir, a reavaliar e ampliar a visão sobre o que está sendo disputado. Então, é estabelecer questões para todas as partes do conflito, de modo que elas possam analisar tudo o que está ocorrendo e as opções de resolução para ele. Ferramenta de enfoque prospectivo, né, que permite que o mediador estabeleça um discurso questionatório livre de determinação de culpa. Com a escutativa, deve identificar os interesses reais, a lide sociológica, quais as questões a serem dirimidas e como estimular as partes a encontrar tais soluções que atendam às suas necessidades. No enfoque prospectivo, pessoal, o primeiro aspecto é o seguinte: afastar a ideia de que alguém é culpado.
entendeu? Colocar que existe uma situação que não vale a pena ficar questionando aqui e, ao mesmo tempo, identificando quais são os interesses reais que as partes têm, né? Quais são as questões que vão ser dirimidas e é mais importante do que ficar levantando de quem foi a culpa. E, sobretudo, o espírito de que deve-se buscar a solução que atenda melhor à necessidade de todos. Então, se faz uma prospecção do conflito, mas sem considerar quem foi o culpado. Ferramenta de teste de realidade, né? Consiste em estimular a parte a proceder a uma comparação do seu mundo interno com como mundo externo, como percebido pelo mediador. Então, nessa ferramenta de teste da realidade, no sentido de também permitir que as partes do conflito elas possam comparar a sua realidade interna com a realidade externa que é percebida pelo mediador. Né? De ver assim, olha, porque as pessoas se fecham muito no seu mundo, na sua perspectiva, principalmente quando está um conflito. Quem geralmente está num conflito, ele tende somente a privilegiar a sua visão de mundo, né? E aí se encaixa também na questão da empatia, né? E aprender a olhar o outro lado, não só o próprio lado do mediador, como é que ele está enxergando essa perspectiva. Ferramenta da validação dos sentimentos, que é muito importante na mediação, né? A mediação, enquanto mecanismo de solução de conflitos, ela tem essa perspectiva de trabalhar os sentimentos das pessoas, que consiste em identificar os sentimentos que a parte desenvolveu em decorrência da relação conflituosa e abordá-los como uma consequência natural de interesses legítimos que a parte detém. Então, aí está dentro do aspecto de psicológico que o mediador deve trabalhar, né? Identificando esses sentimentos e trabalhando da melhor forma possível esses sentimentos que estão em jogo ali. Pronto, terminamos aqui a parte de mediação. Agora a gente vai falar de arbitragem. O árbitro, pessoal, ele não tem essa perspectiva dos sentimentos, essa perspectiva do trabalho mais psicológico, né? Bom, o árbitro ele dá uma decisão pronta e acabada. Essa é a principal diferença da mediação para a arbitragem, como a gente tem falado aqui, e vocês não podem esquecer isso jamais. Bem, o conceito de arbitragem para o professor Charles, acho que é Yarrosson, deve ser país nórdico, Yarrosson. Em sua tese de doutorado, a arbitragem é a instituição pela qual um terceiro resolve, ele não dá soluções, né? Não é que nem o mediador que fica ali tentando construir a melhor solução possível, resolve o litígio que opõe duas ou mais partes, exercendo a missão jurisdicional que lhe é conferida pelas partes. Então, na arbitragem, o árbitro resolve, ele não dá sugestões, ele não vai ficar ali trabalhando o sentimento das partes, de tentar uma solução que seja bom para todos, nada disso. Carlos Alberto Carmona enxerga a arbitragem como um meio heterocompositivo, hétero porque tem um externo, né, de solução de litígios que se distancia da mediação e da conciliação na medida em que as últimas se referem a meio autocompositivo de solução de conflitos. Porque na mediação e na conciliação, ainda que tenha interferência de terceiro, quem escolhe a decisão são as partes. Elas podem acatar, como a gente já falou aqui nas partes anteriores, em outros vídeos também, pode acatar a, eh, as sugestões de mediadores, mas não é obrigado. Então, autocompositivo porque são elas mesmas que resolvem. Hétero é porque é outro, heterocompositivo é porque é outro que resolve. Que é como heterossexual, entendeu? É no sentido de você ter atração pelo diferente, por outro, por um, né? Ser diferente de você. Pronto, eu não tinha falado do histórico da mediação, mas aqui a gente vai falar da arbitragem, né? Os primeiros registros a respeito da arbitragem datam da civilização babilônica, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Já naquele momento, quando ocorria um litígio entre as pessoas, as formas de solução passavam pelo meio privado. Entretanto, a marca indelével
era que a resolução se dava por meio da autotutela, mas bem dizendo, a justiça pelas próprias mãos. Então a mediação basicamente surgiu na civilização mesopotâmica e, ela ajuda a pôr fim à autotutela, que é fazer justiça com as próprias mãos, né, a vingança privada. E aí você escolhe um terceiro. Na própria mitologia grega, né, a guerra de Troia, que vocês já ouviram falar, começou com uma arbitragem mal feita, né. O príncipe de Troia tinha que escolher qual era a deusa mais bela. Deixa eu contar rapidinho, para dar um quebra aqui. O príncipe, Paris de Troia tinha que escolher a deusa mais bela, né. Aí cada deusa ofereceu. Atena ofereceu sabedoria, né. Eh, Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bonita do mundo, né. Hera ofereceu vitória sobre todos os inimigos. Ele escolheu o amor da mulher mais bonita do mundo, que era a esposa do rei de Esparta. Tinha que ser logo do rei de Esparta. E aí não deu certo. O resto é mitologia e história. Então ali foi uma arbitragem mal feita. Inclusive que o pomo da discórdia, que era uma maçã, né, que era para o pomo da discórdia era uma maçã de ouro para ele entregar para a deusa mais bela, né. O próprio Zeus não quis fazer essa arbitragem. Repare ali que ele não foi mediador, né, ele ficou de escolher. Agora cada uma das deusas ofereceu uma coisa, e ele escolheu o amor da mulher mais bela. E que era, imagine, esposa do rei de Esparta. Não podia ser de uma cidadezinha mais tem que ser logo de Esparta. Quem também relatou quem também relatou e chegou próximo a uma percepção de justiça que mais tarde viria a ser arbitragem foi Platão, né, que afirmou o seguinte: que os primeiros juízes sejam aqueles em que o demandante e o demandado tenham eleito a quem o nome dos árbitros convém mais do que os juízes, que o mais sagrado dos tribunais seja aquele em que as partes tenham criado e eleito de comum acordo. Então aqui é um procedimento de arbitragem, porque na arbitragem você escolhe o árbitro, né, no judiciário não. No judiciário, no máximo, tem um sorteio ali, quando tem vários juízes, por exemplo, com a mesma competência, né, fazem um sorteio para ver quem vai ficar com a causa, mas você não pode escolher o juiz que vai decidir a sua causa. No caso do árbitro, sempre sim. É um dos princípios que as partes, em comum acordo, escolham um árbitro que tenha a confiança delas, né. Já na Idade Média, tendo como pano de fundo a figura de um Estado incipiente, que à época vigorava entre barões, proprietários feudais e cavaleiros, era regular e normal a utilização de uma iniciativa de âmbito privado que procurava afastar conflitos bélicos, né. À época, conforme dito, o Estado não detinha a força de outrora, pulsando os conflitos religiosos e a legislação não era incisiva, suficiente, né, estimulando a presença de uma forma de justiça de caráter privado. Então, na Idade Média, devido à própria fraqueza do Estado, se usava, a arbitragem. Inclusive nas cidades e estados comerciais, especialmente no norte da Itália, cidades como Veneza, né, aquelas repúblicas mercantis, Pisa, Gênova, então se usava bastante a arbitragem, porque o Estado era muito fraco, né. E aí as guildas, né, que eram grupamentos de profissionais de determinada área, eles usavam, a arbitragem. Pelo amor de Deus, gente, não pensem só em Assassin's Creed, não. A maioria das guildas eram de sapateiros, comerciantes, né. Acho que nunca teve nem de assassino, que o pessoal lembra do videogame. No Brasil, os primeiros relatos de uso de algo assemelhado à arbitragem atual se deram na Constituição de 1924, né, em seu artigo 160 dispunha que, nas cíveis e nas penas civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim convencionarem as partes. Então, na Constituição de 1824 do Império, já previa que as partes podiam nomear árbitros, fora do poder judiciário, né. Não há entendimento pacífico sobre a natureza jurídica da arbitragem, formando a esse respeito três correntes.
A primeira corrente é a privatista ou contratualista, né, defendida por Carreira Alvim, sendo que Ovenda o precursor. Que Ovenda é um estudioso de processo italiano muito famoso. Para quem não sabe, Carreira Alvim é um desembargador de Minas Gerais. Desembargador, para vocês que não sabem, é um juiz dos tribunais, né? É um juiz, só que ele atua em tribunais, né? É um juiz de segunda ou terceira instância. Segundo, publicistas, perdão, processualistas, com Mortara à frente. Aí é outro autor italiano, Mortara. Terceiro, intermediária ou conciliadora, tendo como expoente Carneluti, que é outro estudioso processualista italiano. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? A corrente privatista ou contratualista, ela relega o procedimento arbitral por inteiro à esfera contratual e os árbitros só podem dispor sobre o material lógico da sentença, que restaria na esfera privada, e que o juiz, através de decreto de executoriedade, transforma numa sentença consistente no somatório de juízo lógico e de um comando. Resumindo e remoendo, a corrente privatista diz que a arbitragem tem natureza privada. Por quê? Porque são partes privadas que escolhem a arbitragem. E que o juiz, quando isso era exigido, ele fazia somente um decreto de executoriedade homologando a arbitragem, que agora nem precisa mais disso, tá? Então, nessa corrente aqui, se diz que a arbitragem tem natureza privada. Por quê? Porque são partes privadas que escolhem e o árbitro não é um funcionário público. Suma isso. Por sua vez, a corrente publicista ou processualista vê na convenção arbitral, que é um negócio jurídico privado, a fonte dos poderes dos árbitros, ou antes da vontade das partes, mas é a vontade da lei que lhes permite celebrar. Já os publicistas dizem o seguinte: olha, ainda que a convenção arbitral seja feita por partes privadas, ainda que o árbitro não seja um juiz concursado e nomeado pelo Estado, mas quem permite que a arbitragem existe é uma lei pública, tá? É o interesse público. Então, a arbitragem tem natureza pública, porque é uma lei pública que a permite, mesmo que o árbitro não seja um juiz togado, né, investido pelo Estado, e mesmo que a arbitragem diga respeito a interesse particular. Mas se ela é autorizada pelo poder público ou se ela existe regulamentada por uma lei pública, então ela é um negócio de natureza jurídica pública. Por fim, a corrente conciliadora ou intermediária, né, ela sustenta de um lado que a decisão do árbitro não é uma sentença, porquanto precisa do decreto de executoriedade, não só para ser executiva, mas também para ser obrigatória, precisava, né, antigamente. Do outro lado, o árbitro e o juiz concorrem para a formação da decisão da controvérsia, o que evidencia que a sentença e também o juiz é constituído tanto pelo laudo como pelo decreto do magistrado, e aí junta um pouquinho de cada coisa, ou seja, nessa perspectiva, a arbitragem ela tem natureza mista, né? Ela é, de um lado, ela tem aspectos públicos, do outro lado tem aspectos privados. E sim, a arbitragem, uma sentença arbitral pode ser executada no Poder Judiciário, para obrigar as partes a cumprirem, caso não cumpram de boa vontade. O desembargador de Minas Gerais, Carreira Alvim, né, que a gente tinha falado há pouco tempo, conclui que a arbitragem brasileira, depois do advento da Lei 9.307/96, é a Lei Marco Maciel, porque o projeto foi elaborado por ele, aliás, elaborado não, foi relatado por ele, né, passou a ser de natureza jurisdicional, salvo no que concerne a sua origem e sua essência, por resultado da vontade entre as partes. Então, a partir dessa lei, que a gente vai ver, acho que é no próximo ponto, mas agora não interessa, mas a gente vai ver essa lei Marco Maciel, a lei de arbitragem, né, que ela trouxe algumas mudanças em relação à legislação anterior. Características da arbitragem. Primeiro, a especialização. Segundo, a celeridade. Terceiro, a concentração de atos. Quarto, a irrecorribilidade.
Quinto, a informalidade. Algumas características são comuns com a mediação, como a celeridade, por exemplo. Especialização. Na arbitragem, as partes, por meio da autonomia de suas vontades, ou seja, por querer, né, selecionam o terceiro alheio à disputa para dirimir aquele conflito que as alcança. Isso quer dizer que, naturalmente, essa seleção leva em consideração vários aspectos, e um dos mais relevantes vem a ser o fato de esse terceiro alheio à disputa ser dotado de conhecimentos específicos acerca da matéria objeto da disputa. Em suma, resumindo, remoendo, a vantagem da arbitragem é que você pode escolher uma pessoa muito especializada naquela área. E no judiciário, por exemplo, o juiz é uma pessoa formada em direito e que só conhece da sua área. Por exemplo, numa questão de comércio exterior. Não é mais interessante que um profissional de relações internacionais ou de comércio exterior ou com especialização em comércio exterior resolva aquele problema do que um juiz que é formado em direito e que mal conhece o assunto de comércio? Ou, por exemplo, numa questão de saúde, um médico seu árbitro, ou numa questão de construção, um engenheiro civil seu árbitro. Então, a arbitragem, e por isso é que a arbitragem hoje é o meio mais utilizado no comércio internacional, e é nesse sentido, sobretudo, que interessa a vocês, é que é alguém que tenha muito conhecimento naquela área específica pode atuar como árbitro. Claro, tem que fazer um cursinho, que nem a gente já falou em outras partes, né? Esse cursinho, existe toda uma regulamentação, né? Para você ter certificado, né? Inclusive, como a gente falou aqui em Caruaru, geralmente todos os anos eles fazem o centro de mediação e arbitragem, né? Dura, acho que um ano aproximadamente, é considerado uma especialização. Celeridade. Celeridade, como a gente já falou em mediação, é rapidez. O processo judicial é eivado de procedimentos, atos e formalidades que são tradicionais, né? O fato é que esse conjunto de protocolos que se obstina a garantir maior segurança resulta em maior lentidão para a decisão final, né? Na arbitragem, por outro lado, os atos são mais concentrados e da decisão final não cabe recurso. Isso, por si só, obviamente, traz um resultado muito mais rápido para os envolvidos, fazendo com que uma demanda sob égide do Instituto tenha finalização em cerca de meio ano, ou ainda que ultrapasse esse período, fica demasiadamente abaixo do prazo para conclusão no processo judicial. Então, a rapidez ou a celeridade ela é extremamente vantajosa na arbitragem, então a causa pode se resolver em 6 meses a um ano, enquanto que no judiciário geralmente demora muito mais do que isso. Pronto, eu estou com a audiência por uma questão de consumo. Inclusive, a audiência vai ser uma conciliação, né? Questão de passagem aérea, etc. E aí, eu marquei em fevereiro para ter a primeira audiência, que vai ter essa tentativa de conciliação em novembro. Seja ideia. Então, isso aí pode ficar 2, 3, 4, 5 anos na justiça se a gente não conseguir chegar a um acordo. E a arbitragem não. Não cabe recurso, então o que o árbitro decidiu ninguém pode recorrer, né? E aí já resolve a problemática. Concentração de atos, né? A arbitragem apresenta número inferior e principalmente atos expressivamente mais concentrados e rápidos. Esse tipo de quadro é exatamente o que justifica a finalização de demandas de maneira mais célere, como se não bastasse, conforme já dito, na arbitragem não existe a via recursal. Então, no processo judicial, pessoal, tem vários atos, tem muita audiência, tem muita produção de provas. Na arbitragem é muito mais concentrada e simplificada. Essa concentração de atos seria uma simplificação dos procedimentos da arbitragem em relação ao judiciário, que é todo burocrático e que tem uma tradição burocrática que vem desde o direito romano, viu? Isso não foi criado pelos juízes brasileiros, né? E, enquanto que na arbitragem não, tudo é mais rápido, tudo é mais concentrado, tem um pequeno número de eventos, de audiências, não fica marcando audiência em cima de audiência, reunião em cima de reunião, como acontece no judiciário. Irrecorribilidade, né? Pode-se afirmar com toda segurança que o laudo arbitral vale exatamente da mesma maneira que a sentença judicial transitada em julgado, que é aquela que não cabe recurso. Então, o que o árbitro decidiu ali, você não pode recorrer, tá? Então, os recursos muitas vezes demoram anos, porque o processo vai de
de um tribunal para a capital, depois pode ir para Brasília, para Recife, para Brasília, lá e para cá, não. O que o árbitro decidiu ali, está decidido. Informalidade, né. De modo distinto ao que ocorre no processo judicial, o procedimento arbitral ele tem um caráter mais informal. Claro que deve haver o respeito às regras estabelecidas na lei, do contrário, aliás, não haveria sequer a necessidade da existência de uma norma reguladora. Entretanto, gente, o procedimento arbitral é de fato mais informal e as partes podem atuar com maior maleabilidade, inclusive na escolha dos árbitros que serão utilizados para resolver o conflito. Então, é muito mais informal considerando o poder judiciário. Isso também é uma característica comum com a mediação, né? Essa informalidade, de ser muito mais aberto. O judiciário, por si só, a postura, a linguagem, tudo isso é extremamente formal. Então, tem todo o ritual. Pronto, essa parte de direito disponível eu vou deixar para falar na nossa quarta parte. Bom, gente, é isso. Por aqui a gente encerra o nosso vídeo de hoje, a terceira parte, e aí a gente prossegue com essa parte de direito indisponível, classificação da arbitragem, no nosso próximo vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.